O que me espanta nisso tudo não é a arbitrariedade do funcionário da imigração, né? Nem a exigência. O que me espanta é que nesse mundo globalizado, os capitais e as mercadorias têm que ter livre trânsito. Ou então o país é taxado de jurássico, mas as pessoas não podem transitar. Então a globalização é para o capital e para as mercadorias, mas as pessoas têm que ficar nos seus lugares onde costuram tênis Nike, né? Ao preço de 10 centavos de dólar ao dia, né? E não podem visitar o país onde o tênis que ele costurou é usado. Mas então é essa a estranheza que eu acho. Olha só, quando nós estávamos conversando antes sobre o ponto anterior, você falou, mas é argentino. Quer dizer, esse sentimento... Eu falei, brincadeira. Não, eu sei que é uma brincadeira, mas esse sentimento tem que estar no fundo da rejeição ao estrangeiro, e às vezes eu tenho a impressão que eles põem no serviço de imigração o que há de pior. Eles chegam lá na polícia, vamos ver quem são os piores, você, os mais malvados, você, migração. Eu tenho experiências que eu morei na Espanha, também estranhas, sinistras, e tenho experiência, meu ex-marido é estrangeiro, dele aqui no Brasil da mesma forma. Ser chutado de formas grosseiras. Você está entrando no Brasil, voltando, o funcionário da alfândega ele exige o passaporte. E uma vez eu dei a minha identidade a ele, ele falou assim, não, eu quero o passaporte. Eu falei, eu não preciso de passaporte para entrar no meu país. Eu disse, então fica aí, né, que eu vou atender os outros. No final eu tinha mas agora então eu peguei fácil. E entreguei a ele, porque eu não ia ficar esperando ele atender a fila toda. Eu para voltar, né, no meu país, aqui no Quais são as exigências aqui? Pois é, como é que está para turismo, para moradia? O turismo sempre é melhor, né? Mais bem-vindo, não é? Em princípio, o turismo são 3 meses. Você não precisa... Alguns países precisam de visto, mas não são a maioria. Não, você tem a reciprocidade, os que pedem visto, você pede visto de volta. Para os que não têm visto, são 3 meses. A reserva do hotel. Dinheiro. São mais ou menos parecidas com a da União Europeia. E passagem de volta. Mas eu acho que está caminhando para esfriar, né? Estão botando... Bom, Zapatero já foi reeleito. Né? Não, e agora a questão... Passou a ser uma conversa dos 2 governos. Eu acho que foi um momento, ela falou muito bem, ela falou que era questão passou a política eleição. Do momento, acabou a eleição. Acho que agora que a Espanha, chegou a hora da conversa, que a Espanha tem sido pressionada pelo resto dos países da área de Schengen, porque está sendo uma porta de entrada. Eu estive em Portugal há pouco tempo, aí eu vi uma fila assim, CPLP, no visto de passaporte. Eu falei, puxa, que bom. Eles abriram agora para os de língua portuguesa passarem mais rápido, que gentileza. O contrário, naquele guichê é que eles queriam tirar todos os documentos, abrir a bolsa. Para quê? Porque são os candidatos à imigração. O Brasil ele é mais severo, sobretudo, com os viajantes dos países latinos. Nós somos para esses países da comunidade hispânica. Não é com os africanos também. Não, eles são severos no geral. E são lá na Praça Mauá, tinha um senhor que usava uma gravatinha borboleta, não sei se alguém que foi lá conhece, que ele tinha o costume de ficar prejudicando os homens e as mulheres ele favorecia, ainda dava convite para festinha de fim de semana, para as estrangeiras. Você deixava a mulher entrar e mandava o marido de volta? Ao meu marido, uma vez, quando eu fui lá, ele chegou para mim e falou assim, duvido que o senhor seja casado. Aí eu tive que ir até lá. Olha que ele tinha uma bolsa de pesquisador estrangeiro no IUPERJ, não importa. Cheguei lá, a gente tem um filho. Aí falava, cadê o filho? Aí eu falei, tá na escola, eu trouxe o boleto da escola, tinha 2 anos, tá na creche. Mas tem que trazer aqui porque isso pode ser uma mentira, ele pode ter morrido. Aí eu falei, se ele tivesse morrido, meu senhor, eu tinha pego um neném aqui na rua, aqui em frente, dado R$20 para a mãe e trazeria. Como é que o senhor ia dizer que não era o meu filho? Esse neném tem a mesma cara. Então, um tempo depois, foi quando ele expulsou meu marido, que ele chegou lá, meu marido chegou com todos os papéis para renovação. Como todos os homens, foi no último dia. Chegou lá, o cidadão olhou e falou assim, mas eu quero uma confirmação do IUPERJ que o senhor está frequentando. Traga amanhã. Tá bem. Aí no dia seguinte, meu marido trouxe e falou, teu visto está vencido ontem, o senhor está expulso. Que isso? Ele teve que sair, tramitar tudo de novo. Então isso é em qualquer lugar do mundo. Como na Espanha já aconteceu comigo muito parecido. Só que eles me deram 3 dias para trazer do Banco do Brasil, que minha bolsa era paga,
E o banco, graças a Deus, me deu no mesmo dia o atestado e eu levei. Mas isso dentro desse contexto da impossibilidade do trânsito das pessoas. Claro, né? Quer dizer, é um sentimento contra o estrangeiro, contra, digamos, a mexida. Então, esses serviços de imigração são sempre muito traumáticos. E no caso da Espanha, digo, está piorando por estar funcionando como porta de entrada. Agora, nenhum chegou ao nível ainda dos americanos, né? O tratamento dado a desconfiança, porque eu não vi... Morando nos Estados Unidos, com visto permanente, fui barrado. Uma vez me botaram nu em Miami. 2 vezes me pegaram em Nova York para fazer mais explicação. E outra vez eu fiquei preso em Los Angeles, mais de 3 horas, aguardando uma autorização do Departamento de Estado. O professor Teotônio dos Santos, isso nos Estados Unidos, eu como jornalista... Não, o professor Teotônio dos Santos, né, outro dia, com uma mulher, com um filho, não conseguiu entrar nos Estados Unidos. Né, professor, consultor da Unesco, figura conhecida mundialmente, quando os Estados Unidos foi barrado, teve que voltar. Agora, o que significa isso, na sua opinião? Isso tem a ver com você. Nos Estados Unidos a gente pode até imaginar, mas nem tanto, que os Estados Unidos sempre foi rigoroso, né? E na União Europeia? Não, o que acho que está acontecendo tem 2 coisas. Primeiro, o alargamento da União Europeia fez com que passasse a fazer parte da União países, digamos, exportadores de mão de obra. Então, os países do leste europeu, que entraram recentemente na União Europeia, você vê sobre poloneses, romenos, agora búlgaros, então vão, né, buscam trabalho na União Europeia e estão dividindo os empregos dos moradores, digamos, mais antigos, os fundadores, né, do bloco, por um lado. E por outro lado, você tem por parte da África, não, um avanço muito grande em relação à União Europeia. Eu tenho a impressão que, no meio disso, quer dizer, são 2 sentimentos completamente opostos. Por um lado, a ideia de uma Europa unitária, de um sentimento europeu aberta, e por outro lado, a bronca, a ira com todo aquele que vem de fora, com todo aquele que é diferente, com todo aquele que ameaça a individualidade do grupo. Que invade mesmo, né? Invade. As 2 coisas chocantes. Muitas dessas imigrantes que estão entrando na União Europeia, eles não assimilam a cultura europeia. Sobretudo não é o caso latino-americano, muito menos do brasileiro. Mas... se vem imigrantes da África, do Oriente Médio, né, eles trazem a própria cultura. E o gueto é cada vez mais comum. O gueto, de todas as formas, isso é uma coisa, né, que Você vê que a França precisou de algumas medidas com relação à religião, etc. Eu morei em Roma e sentia muito isso com os romenos que entraram ali, os ciganos, você não conseguia controlar. Então, hoje em dia, você tem acampamentos ciganos em plena Roma, né? Você tem essa invasão toda, os africanos também. Eles se sentem muito invadidos, incomodados, e não tem como retroagir com isso. Não, olha aqui, na Grécia é o seguinte, você é roubado, você vai na delegacia, isso aconteceu comigo. Aí você diz, não é ateniense, não é grego, é romeno. Foi um romeno que eu roubei. Já vai dizer é o mesmo. Mas os ciganos sempre foram muito perseguidos na Europa. Né? Foram. Aliás, é um dos grupos que acabou no campo de concentração, na Alemanha nazista. Né? Então, nós vamos encontrar essa intolerância em vários momentos né, da história. E na França, a questão religiosa é que a concepção republicana, você não pode ostentar publicamente, ou pelo menos nos órgãos públicos, né, símbolos religiosos. Ao contrário do Brasil, que tudo quanto é sala de juiz tem um crucifixo, né, até no Supremo Tribunal, na França, pela concepção não se admite essas expressões particulares num espaço que é público. E aí tem um problema do muçulmano. Mas no caso do imigrante, né, sobretudo muçulmano, ele coloca a questão religiosa, os costumes religiosos, à frente da lei terrena. Então não adianta argumentar isso com ele. Não adianta. Entendeu? É a mesma coisa que fala assim, olha, o senhor tem que fazer isso, lamentavelmente vai para o inferno depois, na sua eternidade, mas o cara vai dizer não. Pois é, mas este é um problema que quem estabeleceu essa... Né? Quem foi para a Índia foram os ingleses. Pois bem, né? Os europeus tiveram... Quem veio para a América foram espanhóis e portugueses, não África, todo mundo. Não somente isso. Hoje eles voltaram para lá com o ouro, aliás, falando das Minas Gerais, né? O ouro das Minas Gerais foi todo para lá. E hoje nós não podemos lá nem lá ver o nosso ouro. Mas não somente isso, o que acontece é o seguinte, que mesmo os Estados Unidos também se enquadra, eles no decorrer da sua história, houve momentos que eles buscaram atrair mão de obra. Eles tinham necessidade de mão de obra por motivos. E tem momentos que eles rejeitam a imigração. Então, eles têm, não é uma coisa constante. Então, entram muita gente. Depois que já entrou aquele grupo, claro, eles querem trazer os familiares, querem outros. É uma coisa difícil. É muito o caso da Espanha.